Bom, hoje nós vamos falar de diversas coisas dos meninos do Astro. Vim falar sobre a passagem do Rock em Hong Kong. Tem um videozinho aqui de bastidores. Vim ver também aqui junto com vocês o último Sunnight, no qual ele faz um cover aqui. Inclusive, vai ter Sunnight no Japão, né? A apresentação, no caso, aí, durante alguns dias no Japão, que o Sanha vai fazer. Também vou falar sobre isso. Temos aqui algumas fotos inéditas que foram tiradas nos espetáculos, né? No musical The Mission K, interpretado lá pelo MJ. Vou falar de todos os meninos, né? E vou falar também de Chao Nu, porque, gente, aconteceu tanta coisa nesses últimos dias que foi uma loucura, né? Tem gente defendendo o Nunu, graças a Deus, né? Tem gente que está criando aí uma teoria muito forte de que realmente está acontecendo diversas coisas na alta gestão da Fantásio, em termos ali de reuniões de nova gente na gestão, e que meio que deram esse bote mesmo no Nunu, porque ele ia para o exército e não poderia se defender durante esse período. Então foi meio que proposital essa jogada aí durante o serviço militar do Nunu. Tem essa teoria muito forte aí que eu vou explicar para vocês o que está rolando. Mas tem umas pessoas lá na Coreia do Sul que estão a favor do Nunu, inclusive entrando com um pedido de investigação policial mesmo, chegando nesse nível, né? E também tivemos aí o perfil do Chao Nu, aquele promocional que tinha as coisas do Elsie, foi apagado sem nenhuma explicação da Fantásio, e os fãs estão enlouquecidos querendo entender por que isso foi feito e não foi emitida nenhuma nota oficial da agência até agora, né? Então, assim, tá uma confusão danada, né? Vou tentar elucidar aqui as coisas pra vocês. Então é isso, né, gente? Estamos prestes aí a comemorar 10 anos do grupo e tá essa maluquice toda. Bom, é isso. Simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E eu já começo logo de cara falando do Sanha. Vamos assistir aqui, então, WXY Tani Yuki Cover by Sanha. Né? Isso daqui foi de 6 dias atrás, né? Esse Sunnight aí. Eu acabei não assistindo, mas vou assistir aqui agora com vocês. Tem uma pequena descrição aqui no vídeo, não sei o que tá escrito, deixa eu dar uma olhada aqui. Olá, aqui é o Sanha, estou de volta com um cover de uma música japonesa depois de muito tempo. Por favor, ouçam com atenção. Então faremos isso, né, Sanha? Vamos ouvir com muita atenção. Vamos ver o nosso maquinê aqui. Vamos lá então, 3, 2, 1. Tá no estúdio, Sanha. Tá de toquinha. Vamos escutar com muita atenção o nosso querido maquinê, que tem voz aveludada, voz de anjo. Parece ser dramática essa música, né? Gente, Sanha tá cada dia mais japonês, né? Impressionante. Já gostei do início. Tem um ritmo bom, né? Fofinho. Eu gosto muito dessa voz soprada do Sanha. Olha como é que ele vai pro falseto com tanta facilidade. E essa pronúncia que tá cada dia melhor. Gente, coisa linda. Sanha. Perfeito. O controle vocal e respiração. Sensacional. Gostei desse instrumental. Não me esqueci daquele vídeo que farei um dia, não sei quando. Até me engasguei. Das músicas em japonês que o Astro já fez, né? Tá anotado aqui, não se esqueçam de que eu farei um dia, tá? De repente no carnaval. Perfeito, Sanha.
Ele canta sentindo cada nota. Adoro como é que ele põe a voz, assim, com muita emoção, né? Fofinho. Adoro quando ele fala essa frase em inglês. Olha, Bridge. Dramático, gosto. Sanha tão talentoso, né? Eu amei essa bridge. Ele tava cantando muito forte, né? Que agora ficou mais suave de novo. Agora uma oitava acima, né? Maravilhoso. Uau! Uau, Sanha! Sem esforço, né? Eu sou Maroha muito orgulhosa, gente. Impecável. E ele tá ali só sentindo a música de olho fechado, ó. Super compenetrado. Arrasou de novo, Sanha. Você tá sempre muito incrível, muito impecável, muito talentoso, muito perfeito. Bom, vamos falar aqui então do Sanha. Ele confirmou aí algumas datas do Sunnight Project número 3, Promise, com apresentações na Coreia do Sul e também no Japão, tá? Então, vamos ter aí o Project número 3, né, do Sunnight, com as seguintes datas na Coreia do Sul e no Japão, ao longo de março e abril. Então, vamos lá. Nós temos aqui as seguintes datas, né? 21 de março, tá? Que cai num sábado, na verdade. Essa apresentação vai acontecer às 5h30 da tarde. Tá escrito assim, só Coreia do Sul, então a gente ainda não sabe exatamente em que lugar vai ser essa apresentação. Na verdade, são duas apresentações, uma a 1h da tarde e a outra às 5h30 da tarde. Nós temos aqui apresentações no Japão. No caso, dia 10, que é numa sexta-feira, vai ser duas apresentações, uma às 3 da tarde e outra às 7 da noite, em Osaka, Zepp, Namba. Nós temos aqui no dia 12, que é no domingo, também duas apresentações, às 3 da tarde também às 7 da noite, vai acontecer em Tóquio, Zepp, Haneda, né? Então é isso, né? Pra quem não sabe aí, o Sunnight tá rolando já tem alguns anos, né? É um projeto solo do Sanha. É um projeto que ele é conhecido por proporcionar momentos íntimos e emocionantes entre Sanha e os fãs, prometendo apresentações especiais repletas de música, emoção e conexão. E dá a entender que realmente ele tem feito muitos covers em japonês. Já era de se esperar que ele ia fazer algumas apresentações no Japão, né? Porque eu acho que todas as últimas músicas que ele tem feito cover foram em japonês, não sei se vocês perceberam isso, mas tá rolando bastante, assim, forte, né? A gente sabe que o Japão é um consumidor enorme, assim, de astro, né? Realmente o astro é muito amado no Japão. Eu acho que fora da Coreia do Sul deve ser o lugar que eles têm mais fãs, assim, dentro da Ásia, né? Claro, eles também têm em outros países, né? Mas eu acho que no Japão é realmente muito forte. Então é isso, né? Então não me surpreende essas apresentações do Japão que o Sanha vai fazer agora nos meses de março e abril, né? No caso, eu tava realmente achando que depois do Chameleon, ele ia demorar um pouquinho pra soltar um álbum novo. Eu já sabia que ele não ia soltar logo de cara um álbum novo, mas ele ia ter que fazer dinheiro de alguma forma, né? Ele fez lá os Seasons Greetings dele e agora tá vindo aí com mais um Sunnight, tá indo bem, né? Eu tô bem curiosa pra saber quais são os planos do Jinjin. Gente, olha só esses 4
dançando Adrenaline, né, que é a música aí de trabalho do ATEEZ, e o Sanha tá ali no meio. Nós temos aqui o Jongho, né, que é, por sinal, é o meu bias no ATEEZ. Olha esses meninos, gente, para com isso. E essa coreografia aí, né, do ATEEZ, super marcante. Aliás, essa música aí que tem uma pegada muito forte, assim, de música eletrônica, né? Realmente, os últimos lançamentos do ATEEZ têm sido bastante marcantes e enérgicas, né? Tipo, o ATEEZ nunca, gente, mas nunca falha. É impressionante. Bom, bora falar um pouquinho do Rock, né? Tô aqui no Instagram dele e nós temos algumas fotos recentes, né? Nós temos aqui fotos que foram divulgadas no dia 8 de fevereiro e temos aqui um Rock produtor fazendo aqui o seu som, fazendo aqui a sua magia, super talentoso, super maravilhoso. Ele que é compositor, ele que é letrista, ele que é produtor. Ele que é rapper, ele que é cantor, ele que é modelo, ele que é dançarino, ele que é tudo, né? A gente sabe que o nosso CEO definitivamente é extremamente talentoso. E ele tá aqui fazendo o que ele ama, que é fazer música, né, gente? É isso, Rock. Estamos aqui para dar total apoio a você sempre, porque você nunca será esquecido pelas Arohas. Essas fotos aqui foram postadas hoje, muito fofinho, o Rock aqui no restaurante. Tá aqui comendo alguma coisa, bebendo alguma coisa, mas tá bem, né? Tá pensativo, mas tá bem, tá lindo, tá maravilhoso. Inclusive, eu comentei aqui nessa postagem do Rock, né? Falei assim: olha, nunca se esqueça de que você é mega talentoso, incrível, sucesso sempre pra você. Porque a gente tem que sempre enaltecer o quanto não só o Rock é talentoso, como eu já falei, mas ele também é extremamente corajoso, né, gente? Porque você sair de uma agência, criar uma agência própria, todo esse movimento que ele fez foi muito, muito corajoso mesmo, né? E o próximo a fazer aniversário, se você for parar pra pensar, do grupo, a gente tá pensando no Astro, contabilizando o Rock também. O Rock tá chegando aí pro seu aniversário, né? Então, assim, tá chegando também os 10 anos do Astro. Então, eu não sei como é que vai ser os 10 anos do Astro frente a toda a situação atual do grupo, né? Mas, obviamente, eu vou fazer um vídeo em homenagem ao Rock. E nesse vídeo, o que eu vou falar, na verdade, é tudo o que não pôde ser dito. Eu quero fazer um vídeo sobre isso. Porque a gente sabe que um pouco antes do Rock sair da Fantasia e sair do grupo, houve toda aquela questão do namoro dele com aquela menina, e que aí disseram que ainda estavam namorando, depois disseram que não estavam namorando, aquela confusão toda. A gente sabe que eles eram próximos, tá? Isso é inegável, né? Porque eles fizeram alguns trabalhos juntos. Então, eu vou falar um pouco disso, sabe? Por que os idols não podem namorar? Por que os idols não podem amar? Né? Assim, é muito triste isso. Eu acho que o Rock pegou toda essa mudança na vida dele que aconteceu, né? Toda aquela questão desse namoro que não pôde ser namoro. Eu acho que eles estavam meio que se gostando, quase namorando, e acabou que isso acabou acontecendo. Rolou um hate enorme do público, como sempre, coreano, chato demais. E eles não puderam namorar de fato. E aí eu acho que isso foi muito sofrido, assim. Deve ter sido muito sofrido, assim, pra eles dois, né? Foi um quase namoro que acabou não sendo porque o público não deixou. A verdade é essa. E aí, se você começar a analisar as letras de algumas músicas do Rock, músicas essas que foram feitas logo depois que ele saiu da Fantasio e que ele lançou o primeiro álbum solo dele, você começa a notar em algumas letras algumas coisas que ele estava sentindo naquele momento. E eu acho que no meio daquelas letras tinham ali uma coisa muito forte de um amor que você vê que ele tava, assim, muito sofrido mesmo, chateado com algumas situações. Ele passou por um turbilhão de emoções, a verdade é essa. Então eu quero falar dessa conexão vida amorosa e música, e essas coisas do idol não poder namorar, e tudo isso misturado. Eu acho que isso faz muito parte de uma era específica do Rock, meio que dos últimos meses dele na Fantasia e no Astro, e os primeiros meses dele solo na agência dele. Eu quero falar um pouco desse período, nesse aniversário do Rock, só pra gente poder entender mesmo o que se passou no coraçãozinho dele, que ele não pôde
falar, a não ser que fosse através de músicas, porque eu acho que vocês já perceberam que os idols fazem muito isso. Tá de luto? Faz uma música. Tá apaixonado? Faz uma música. É bem assim. Porque na música eles têm essa liberdade poética de falar o que eles estão de fato sentindo, e qualquer coisa, é arte, entendeu? Então, Rock, se prepare que a gente vai fazer um vídeo bem bonito pra você no seu aniversário, tá? E ainda sobre o Rock, pra gente poder fechar essa sessão Rock aqui, nós temos os bastidores de Hong Kong, né? Ele que não fazia uma apresentação em Hong Kong há 6 anos, né? E acabou vendo aí rostos familiares. Então vamos ver esse videozinho aqui de 2 minutinhos e pouco. Vamos lá, 3, 2, 1. 자, 엄청나게 부은 Rosto 얼굴로 todo inchado como um balão. 오프닝을 하는데 홍콩에 Eu gosto como o Rock é super sincero sempre, né? 어떤 하루가 될지 아주 궁금하고요. 재미지게 Será divertido, né? Isso aí, Rock. Ai, Rock é muito fofinho. Ai, gente, muito legal você voltar durante, depois de muitos anos, né, pra um lugar que você não vai há muito tempo. 홍콩 공연장에 제가 왔는데 Chegou ao local do evento. 하모들 볼 생각에 아주 지금 굉장히 설레고 Tá empolgado. 오늘 또 어떤 일이 벌어질까 정말 궁금한데 잘 준비한 만큼 멋있는 모습 그리고 즐거운 모습 재미난 퍼포먼스 Fofinho. 이런 것들 잘 보여드리면서 공연 잘 해보도록 하겠습니다. 한 번만 더 가보자. 내가 살아볼게. 얍. As Ramo estão muito empolgadas pra te ver, Rock. Eu não duvido de nada disso. E você vê que ele já tava lindíssimo sem maquiagem, né, gente? Porque a pessoa não precisa de maquiagem pra ser lindo, né? 사랑이가 응원의 또세라고. Thank you. 에이호 나이카호 오오엘레게 또세 나이카 하모. Tá treinando ali, né? Tá falando bem. Ai, Rock. Maravilhoso, né? Tenho certeza de que as Ramos estavam super animadas, empolgadas, se divertiram horrores, filmaram cada segundo. 홍콩에 도착했을 때 가장 먼저 든 생각은 무엇이었나요? 하모 보고 싶다. Estou com tanta saudade. Fofinho. Dançando horrores, como sempre. Esses dançarinos dele que também são um espetáculo. O Rock é muito emotivo, né? Eu gosto muito desse jeitinho único do Rock. E essa roupa tão bonita, né? Um preto brilhoso, assim, né? Muito legal. E ele é extremamente simpático, né? Atencioso. Carinhoso. Essa coreografia de Find Me. Adoro Find Me. 6년을 기다려주신 우리 홍콩 한모 여러분들 정말 너무 감사하고 이번에 이제 직접 찾아가서 공연도 보여드리고 했는데 너무 재밌게 즐겨주시고 같이 신나게 que fofinho. 응원도 많이 해주시고 너무 감사했습니다. Você merece esse sucesso todo, Rock. Mas na verdade merece até mais. 그랬으면 좋겠습니다. Bom, vamos falar agora do Tchau Nu, que assim, gente, esse é o cenário precário em que nos encontramos. Essa conta que foi criada para divulgar o álbum Elsie, que tava aí cheia de fotos e vídeos promocionais do álbum do Tchau Nu. Não tá mais nada lá, não tem nada, zero fotos, 0 seguidores, 0 seguindo, 0. Todo mundo ficou chocado com isso, né? Várias pessoas entraram em contato comigo, falando, Gabriela, o que tá acontecendo? Gente, eu não sei qual é a intenção da Fantásio, eu não sei qual é a intenção por trás disso. Porque quando essas novas contas foram criadas, eu também não tava entendendo nada. Porque os meninos já tinham cada um o seu Instagram. Até que foram criadas novas contas de cada um, né? Os 4 tinham 2 Instagrams. Um meio que pessoal e outro que profissional, para os seus projetos solo, né? E não faz sentido o álbum ter sido lançado há pouco tempo e esse Instagram agora ser apagado do nada. E lá tinham... O que é mais triste é que lá tinham muitas mensagens dos fãs apoiando o Tchau Nu,
não só apoiando, mas torcendo para que ele passasse uma época boa lá no exército, palavras de elogios pelo trabalho maravilhoso que ele fez no Elsie, né? Porque as 4 músicas são de fato maravilhosas. E tudo isso foi para onde? Foi pro lixo? Foi só ocultado temporariamente ou foi apagado da existência? Não sei, né? Não foi explicado através de uma nota de esclarecimento. A Fantasia não falou nada, tá? Não se desculpou, não falou nada. E esse silêncio é o que mais deixa os fãs atordoados, preocupados, consternados, com raiva, com razão. Porque os fãs precisam de um entendimento do que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Porque essa investigação ainda está em andamento. Então, o que está acontecendo? Então, uma coisa positiva que aconteceu ontem, eu vou ler aqui para vocês no Chosun Ilbo, uma matéria que fala o seguinte: grupos da sociedade civil estão denunciando funcionários da Receita Federal e jornalistas que vazaram as informações fiscais do Chaunu, que eram informações privadas, né, minha gente? Realmente, isso foi uma coisa muito louca. A gente vem falando disso desde o início, né? Então, uma organização cívica especializada em questões tributárias, eles falaram assim: nós vamos denunciar à polícia os funcionários da Receita Federal e os jornalistas que vazaram as informações fiscais relacionadas à polêmica da sonegação de impostos envolvendo o Chaunu, né? Então, no dia 9, eles fizeram um comunicado falando o seguinte: olha só, amanhã, dia 10, no caso hoje, né? Às 11 da manhã, em relação a esse incidente de vazamento de informações fiscais do Chaunu, nós vamos denunciar isso para que os funcionários da Receita Federal e os jornalistas que isso seja investigado, né? É um crime isso. Isso tem que ser investigado de fato. Então, então foi feito formalmente mesmo esse pedido de investigação, tá? Porque isso viola a Lei de Proteção de Informações Pessoais e Divulgação de Segredos Oficiais, de acordo com o Código Penal lá da Coreia do Sul. A Federação de Contribuintes é uma organização cívica especializada em questões tributárias que atua na defesa dos direitos dos contribuintes. Então, vazou essa informação e eles estão buscando justiça, porque isso não é o costumeiro. Isso realmente é um crime e isso deve ser corrigido. E quem é o culpado deve ser, sim, preso por isso, né? É isso. Então, essa investigação no qual o Chaunu está envolvido, né, está sendo conduzida pela 4ª Divisão de Investigações da Receita Federal, tá? Começou em julho do ano passado, ou seja, numa época em que o Nunu estava indo para o exército mesmo, né? E aí saiu essa notícia na mídia e começou a pipocar isso na mídia. Só que o que ele fez, gente, é elisão fiscal. E elisão fiscal não é crime, é um direito do contribuinte, né? Isso não significa sonegar impostos, isso significa reduzir impostos, o que é uma coisa muito diferente da outra, né? Então a gente já tinha deixado isso claro aqui em vídeos anteriores, né? Tô só reforçando essa mensagem. Mas, gente, há também uma outra questão, que é a presunção da inocência, né? Que é uma coisa que também não está sendo obedecida, né? Está sendo violada também. Então, eles falaram o seguinte: vazar informações fiscais é ilegal, informações relacionadas a auditorias fiscais de celebridades seriam difíceis de serem divulgadas sem que o funcionário da Receita Federal vazasse essas informações. É isso, gente. E isso deve ser, sim, investigado. É preciso identificar e punir os funcionários que vazaram as informações. É isso, gente. A equação ser cobrado impostos igual ser criticado não se sustenta. Então, gente, vamos em busca de uma solução para isso, né? Porque o que não pode acontecer é esse ato de assassinato da honra dele, né? Bom, e a Netflix continua divulgando, né, o Wonderfuls. Aqui dei uma pausinha aqui rapidinho nessa questão do Chaunu pra falar uma coisa boa. Tanto que a Netflix Filipinas postou esse videozinho bem curtinho, onde aparece a Park Hyun-bin e o Chaunu, né? Sobre o K-drama Wonderfuls, né? Estamos aguardando ansiosamente por essa produção. E quando a Federação Coreana dos Contribuintes de fato apresentou essa queixa contra os funcionários públicos da Receita Federal e contra os jornalistas que vazaram essas informações, eles realmente postaram uma foto,
né, em frente à delegacia de polícia mesmo, justamente para provar que eles de fato entraram com esse pedido de investigação, né, o que eu acho maravilhoso. Tô aqui vendo um post no X que elucida algumas questões, que fala o seguinte: o jornalista veterano Park Cheol-song expõe como a ANTS, né, que é a Receita Federal de lá, ignorou as estruturas tributárias das celebridades durante anos, apenas para mais tarde culpar figuras como Cha Eun-woo por sua própria falha regulatória. Ou seja, esse é um problema que foi criado pelo próprio governo, tá? Porque antigamente eles deixavam ser criadas essas agências unipessoais, que são essas empresas pessoais mesmo. Eles sempre deixaram isso ser aberto por anos. E isso nunca foi considerado ilegal, isso nunca foi contestado, isso nunca foi negado. Então, o NTS, durante anos, se recusou a estabelecer uma regra com relação a isso e nunca agiu com relação a isso. Então, permaneceu em silêncio durante uma década com relação a isso, deixando que esse sistema crescesse de forma exorbitante, até que do nada eles quiseram abruptamente tentar reverter a situação, criando regras doidas que não existiam antes, e isso acabou se tornando um verdadeiro escândalo. E esse escândalo não é a ganância das celebridades, e sim uma burocracia preguiçosa e evasiva que transferiu o fardo do seu próprio fracasso para os cidadãos comuns. É aquilo que eu falei, né, gente? A lei, ela tá escrita de uma forma que você pode interpretar da maneira como você quiser, e agora eles estão culpando os artistas de estarem fazendo a coisa errada. Isso é realmente um absurdo. Então, eu acabei de resumir pra vocês essa matéria aqui, só pra mostrar pra vocês mesmo, porque eu não vou ler a matéria toda, porque a matéria realmente é muito grande, mas é uma matéria super elucidativa. Vou deixar aqui depois o link para vocês darem uma olhada com calma, de que o sistema sempre permitiu isso, né? Era uma falha e eles nunca deixaram, nunca reclamaram disso, foram deixando rolar até chegar a esse ponto, né? Se uma agência de entretenimento composta por uma única pessoa é ilegal, por que foi deixado isso rolar durante anos sem supervisão, né? Se é legal, por que está causando controvérsia agora? Esse é um artigo, né, como eu falei, que foi escrito pelo Park Cheol-song, né? Diretor do Centro de Pesquisa, colunista, jornalista veterano, saiu no Break News no dia 8 de fevereiro. Eu também vou resumir de forma muito rápida aqui o que as pessoas estão falando, o que está acontecendo de fato, tá? Parece que o caso do Cha Eun-woo é um pouco complicado, começando pela empresa ou agência que revelou a compra de ações e abertura de uma nova empresa, que se chama Ascendio, tá? E por No Tae-yong, que agora ocupa uma posição de destaque na empresa, há 3 anos sendo CEO. No Tae-yong já ocupava uma posição de destaque antes do escândalo fiscal de Cha Eun-woo vir à tona. Não quero ter uma má impressão do empresário No, mas a partir de agora o No precisa ser mais cauteloso, mesmo que se trate de alguém próximo. Então, eles estão falando o seguinte, que nada que acontece na Fantasia é coincidência, tudo é um plano cuidadosamente orquestrado, onde o Nu é o peão perfeito para esconder o que está realmente acontecendo lá dentro. Então, são expostas algumas figuras aqui do que está acontecendo desde o dia 22, desde o dia 15 de janeiro para cá, ou seja, desde antes do escândalo do Cha Eun-woo, né? Explicando que mudou toda a gestão, toda a alta gestão da Ascendio no dia 15 de janeiro, tá? E no dia 22 de janeiro começou esse escândalo do Cha Eun-woo, tá? Então todo mundo tá achando, gente, que tá rolando um boicote contra o Cha Eun-woo de dentro da agência mesmo, tá? Sendo orquestrada por essa nova gestão. Olha que coisa louca. Em termos simples, várias pessoas ligadas à administração da Fantasio ascenderam a cargos de alta influência no conselho da Ascendio por meio de nomeações para a governança, e menos de uma semana depois a controvérsia fiscal de Cha Eun-woo estourou e dominou as manchetes. E enquanto essas movimentações corporativas eram finalizadas discretamente nos bastidores, a agência de Cha Eun-woo permaneceu em silêncio. O que faz os fãs questionarem ainda mais a situação é que a agência tem se mostrado vocal e esclarecedora em relação a outros artistas que gerencia, como o Kim Song-ho, né? Mas deixou o Cha Eun-woo enfrentando a situação sozinho, com os fãs pesquisando e defendendo publicamente a sua inocência. Por favor, não me interpretem mal, isso não é uma acusação. São simplesmente fãs fazendo perguntas razoáveis, do tipo, o que tá acontecendo dentro da Fantasio? A gente quer saber, e se tá acontecendo alguma coisa de errado, a gente quer que a agência se responsabilize. Então, nós temos aqui meio que uma ata de uma reunião, né, da Ascendio, que aconteceu em janeiro, né? E que tá falando justamente que houve essa troca de gestão, né? Então, várias postagens estão sendo feitas no X, né? No qual tá mostrando aqui
Quem faz parte dessa companhia Ascendio, os assentos são ocupados pelo CEO da Fantágio, diretor executivo da Fantágio, diretor executivo da Fantágio também, United Artists Agency, que é o tal do No Taeyeon, né? Então, gente, é isso, né? Tá o nome aqui de toda a diretoria nova, né? Que acabou de assumir essa empresa Ascendio, enfim. Gente, assim, as coisas estão muito obscuras, estão muito esquisitas, e a Fantágio permanece completamente calada. A coreanina Dorameira resumiu bem aqui a questão, né? Até porque, do ponto de vista técnico, é possível argumentar que Chaunu confiou plenamente na estrutura jurídica e fiscal criada pela Fantágio, e isso, de certa forma, pode ser bom para ele, tá? Porque a agência foi responsável por estruturar os fluxos financeiros e contratos, intermediar relacionamentos com marcas e produtoras, gerir múltiplos artistas com esquemas semelhantes, contando com contadores, auditores e advogados especializados. Entretanto, a NTS aplica o princípio de responsabilidade pessoal pelo fato gerador, principalmente quando os valores são elevados, como é o caso do Chaunu, né? E também tem aquela questão do benefício econômico direto, envolvimento familiar ou societário, como é o caso aí da empresa ligada à mãe do Chaunu. Isso significa que, embora a agência divida o ônus técnico, a responsabilidade final de Chaunu não é automaticamente deslocada para a Fantágio, como a crise financeira da agência favorece Chaunu. A fragilidade da agência, né, reforça que o artista dependia tecnicamente da agência e que ele não detinha domínio técnico contábil completo, o que o ajuda a caracterizar o caso como um erro de interpretação tributária e não dolo pessoal. Riscos da fragilidade a Fantágio, né? A agência enfraquecida perde credibilidade institucional e passa a ser vista como financeiramente pressionada e agressiva em planejamento tributário, o que faz o fisco enxergar o cenário como um ecossistema inteiro operando no limite, e não apenas uma falha isolada da agência. Ou seja, o problema envolve quem surrou, o problema envolve o financeiro e o fiscal, a situação fiscal da agência como um todo, não só Chaunu ou não só Kim Song-ho, ou seja, a coisa deixa de ser CPFs para ser CNPJ Fantágio mesmo. Então, o resumo é o seguinte: a situação permite construir uma defesa sólida para a Chaunu, demonstrando dependência técnica e assimetria informacional, mas também exige cautela, já que a agência não absorve integralmente a responsabilidade jurídica. Mas eu acho que diminui um pouco a responsabilidade dos ombros do Chaunu. Então, assim, gente, resumindo, tem muita gente achando que o Chaunu queria mesmo sair da Fantágio, e isso tudo tá acontecendo como uma forma de retaliação. Eles esperaram realmente o Chaunu sair do cenário né, no qual ele pudesse se defender, falar com a imprensa diretamente, aquela coisa. Esperaram o Nunu ir pro exército para poder agir dessa forma, né, de uma forma bem sorrateira. E assim, as pessoas estão ficando chocadas do quanto essa empresa tem sido antiética, antiprofissional. Como é que eles podem tratar um agenciado dessa forma, ainda mais sendo o artista que mais gera lucro para a empresa. Mas eu acho que é uma retaliação mesmo, de uma forma assim: você não quer mais ficar com a gente? Beleza, você também não vai ficar mais com ninguém. E aí ajudou a imprensa a meter o malho nele, não protegendo ele quando deveria, né? Isso é realmente uma coisa muito grave. Eu até estenderia essa investigação policial também para a Fantágio, porque não é possível eles, na moita, trocarem toda a direção e acontecer esse escândalo logo em seguida e eles não fazerem nada pelo Nunu. Isso realmente tá tudo muito obscuro e a gente quer, sim, justiça, porque a gente vai proteger o Nunu até o fim. Então, terminar esse vídeo completamente xoxo, né, por causa da situação aí do Chaunu, que ainda é muito incerta, e a gente também não tem ainda uma previsão de quando essa investigação vai acabar. Vamos falar aqui um pouquinho do MJ, que postou no Weverse fotos do Mr. Allen, né, que é o seu personagem aí do The Mission K, maravilhoso. Ele que tá aqui no palco com várias fotos que ainda não tinham sido divulgadas, né, e agora estão disponíveis no seu Weverse, com esse figurino escandalosamente lindo, com essa maquiagem linda, esse cabelo lindo, tudo lindo, tudo maravilhoso, né? MJ, que merece aí todo o sucesso do mundo, com esse buquê de folhas lindíssimo. Ai, MJ, você é realmente muito incrível. Bom, gente, é isso, né? Tá todo mundo realmente preocupado, querendo saber, Gabriela, mas será que ele vai ter alguma aparição pública por agora? Acredito que não. Eu acho que ele vai ficar na dele, lá dentro do exército mesmo. Como ele já recebeu ameaças de morte, eu acho que ele deve ficar lá dentro mesmo. O melhor é ficar lá dentro mesmo, de coração. Ele vai estar mais protegido lá. Gabriela, mas ele saiu da banda militar? Se o exército quiser tirar ele de fato da banda militar e quiser trocar ele de unidade, eles vão ser obrigados a emitir uma nota
nota pra gente. Como não foi emitido nada até agora, sinal de que, muito provavelmente, o Exército deve estar esperando a finalização da investigação fiscal para aí sim tomar uma decisão. Então, oficialmente, ele ainda está na vida militar, tá, gente? Ah, Gabriela, mas será que o Nunu, quando sair de lá, ele vai continuar sendo do Astro? Ele vai sair da Fantasio? Como é que é isso? Gente, a gente não sabe por quanto tempo os meninos ainda têm de contrato na Fantasio. Então, a gente não sabe, de fato, se eles vão sair da Fantasio, né? Se o Astro vai deixar de existir. Eu só quero que vocês entendam uma coisa, tá? Tudo que o Astro construiu até hoje pertence à Fantasio. Então, se os meninos saírem da Fantasio, eles não vão mais poder cantar nenhuma música do Astro e nem se chamar Astro. Eles vão ter que realmente começar um grupo do zero com outro nome. É só pra vocês também só pra deixar isso bem claro, pra vocês não ficarem na expectativa deles saírem como Astro de lá e poderem cantar as canções antigas. Não é bem assim que a banda toca, não é bem assim que funciona, tá? Então, por isso que realmente a situação do Tchau Nu e dos meninos é bem complicada. Ah, Gabriela, pode ser que a Fantasio declare falência? Não duvido, até porque a gente sabe que a situação financeira deles é muito crítica. Então, mas como é que aí fica o grupo? Aí, juridicamente, eu não sei, porque aí entrando em falência, a coisa também muda de figura, já é um outro cenário jurídico. Então, assim, vamos esperar a coisa acontecer, porque de fato pode acontecer muita coisa, tá, gente? Então, eu sei que tá todo mundo ansioso, que tá todo mundo muito preocupado com o Tchau Nu, sem ter notícias dele, sem ver ele há muito tempo, mas a gente tem que também entender que ele tá sendo muito bem orientado por contadores e por advogados. Ele tá tendo ali um ótimo grupo que tá orientando ele. Então, a gente tem que aguardar aí as cenas desses próximos capítulos dessa história doida aí que tá rolando com o nosso amado e querido Astro. Então, eu quero saber de vocês aí, o que vocês estão achando desse rolê, comentem aqui embaixo, tá? Vou ficando por aqui, um beijinho e tchau, tchau.